Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Mamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa muito legal para a gente falar sobre SEO, o SEO técnico, o SEO raiz e também falar um pouquinho sobre como empreender nessa área. Mas antes de eu revelar quem que é a minha convidada, vale falar aqui do nosso treinamento de SEO na era da inteligência artificial. Se você ainda não se ligou que o SEO já mudou, que tem muita inteligência artificial envolvida e que agora não tem mais só o Google, tem ChatGPT, Perplexity e mais um monte de coisas, então fica o convite para você clicar no link que está aqui abaixo ou então no QR Code que está aqui na tela e dar uma conferida no meu treinamento sobre SEO na era da inteligência artificial. Eu vou te ensinar um passo a passo como que você vai se atualizar para esse novo momento do GEO, do Generative Engine Optimization, beleza? Então, fica o convite, clica aí e confere agora. E eu vou agora revelar para vocês quem que é a minha convidada. Ela é diretora de SEO na Score Media e ela é professora de SEO na Impacta. E eu tô aqui com Amanda Noronha. Olá, gente. Um prazer estar aqui. Que legal, show, Amanda. Nos encontramos lá no Fórum E-Commerce Brasil e já marcamos o podcast aí para bater esse papo sobre SEO. E já vou trazer logo uma primeira pergunta. Como que SEO entrou na sua vida? De um jeito bem maluco, porque eu comecei programando antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E eu fui fazer faculdade de design gráfico. A princípio, eu queria trabalhar no mercado editorial, eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com websites ou com SEO naquela época. Nem sabia que era SEO naquela época. Apesar de programar e já fazer SEO instintivamente. A maioria das pessoas não sabe o que é SEO. Enquanto eu estava programando. Também era 2003, né? Então, é tudo mato. Sim. Mas depois que eu fiz a faculdade de design, o meu primeiro trabalho foi trabalhando com o site Joomla. E foi aí também que eu tive o meu primeiro contato com a palavra SEO, em 2009. Então, a partir dali, eu tinha certeza do que eu já fazia anteriormente e pude me aperfeiçoar muito mais, né? Eu via muito conteúdo, inclusive, naquela época da agência Messer, que era Messer SEO naquela época, eles faziam muito um trabalho de advocate mesmo, de SEO no mercado, né? Ensinando bastante. E eu fui me aperfeiçoando, procurando outras fontes fora do Brasil. E a partir daí eu comecei a unir, né? Programação, design e o SEO na minha carreira. Sim. Você falando da Mestre, né? Eu fiz o meu primeiro curso lá na Mestre em 2010 e depois eu fui trabalhar lá em 2012, 2011, uma coisa assim. A memória já tá ficando fraca aqui, mas eu fui lá, trabalhei, depois virei professor do curso lá também, mas era porque era grande referência na época. Acho que não tinha... Devia ter outros cursos, obviamente, mas o mais famoso, com certeza, era o da Mestre lá. Aí formou muita gente no mercado. Sim, com Foi. certeza. E depois que você descobriu ali o que era SEO formalmente e tudo mais, o que você viu ali como os primeiros desafios do SEO lá daquela época? Naquela época, eu lidava com a plataforma Joomla. E ela é um pouco complexa de se trabalhar. E eu trabalhava num lugar em que eu era meio severina. Eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que dar conta do design, do front, do back-end. E fazer a parte de design gráfico que efetivamente era para ser o meu trabalho, né? Então, foi um desafiador lidar com aquela plataforma. Porque eu não entendia muito bem ela ainda. E saber otimizar ali dentro, com os módulos e plugins que tinham naquela época, era bem complexo. Então, isso me desenvolveu também, porque conforme mais complexo a gente passa por uma situação, mais bagagem a gente vai criando, né? Depois dessa experiência, eu fui para um lugar que só tinha servidor Windows e eu tinha que programar em ASP. E montar meu banco de dados do zero para fazer as coisas funcionarem, em SQL. Então, eu desenvolvi muito essa parte técnica, porque eu fui pegando os desafios malucos para dar conta, né? Sim. Você literalmente era webmaster. É. Fazia tudo. Sim. E é engraçado, né, que a gente que é da velha guarda, a maioria veio da área de programação. Descobriu o SEO programando. Eu mesmo, eu fazia site em ASP e tudo, e depois eu fui para C# e tal, mas tudo programando, e aí SEO apareceu na minha frente. Ali eu falei, pô, SEO é mais legal, para mim, né? SEO é mais legal do que só programar. Sim, essa sensação que eu tinha, né? Porque todo desafio, todo posicionamento que eu conseguia com os sites que eu estava trabalhando, me dava aquele gás, aquela adrenalina que eu gostava muito. Então, eu falei, eu vou começar a direcionar minha carreira para isso.
Sim, que é aquele negócio, né? Não é só, tipo, funciona. Funciona e dá resultado. Uhum. Isso que é o legal, né? E já trazendo até uma pergunta meio polêmica ali. Tem gente que fala que a parte do SEO técnico é só resolver a parte do código-fonte, fazer o site funcionar. O que você acha aí do SEO técnico? É só isso mesmo? Com certeza não é isso. Até trazendo um panorama aqui, eu atendi um projeto recentemente de sites de notícias. Eles já tinham mais de 1 milhão de páginas. E notícias que muitas vezes no começo, como a equipe de redação não tinha esse conhecimento, eram bem rasos. Então, o site funcionava, carregava bonitinho, estava tendo uma boa taxa de rastreamento, mas não estava tendo resultado. Por que não estava tendo resultado? Porque não estava olhando para o inventário. Eles melhoravam a infraestrutura, até o servidor era muito bom, mas ainda assim ele não conseguia entregar os conteúdos bons para o Google, por conta desse monte de sujeira do histórico que estava atrapalhando o resultado deles, de mostrar que eles têm autoridade. Então, esse é o técnico também é isso, você olhar para o todo e identificar o que eu preciso melhorar aqui. No caso deles, era enxugar essa arquitetura de informação, tinha mais de 400 categorias, limpar esses conteúdos rasos que tinham ali dentro para melhorar a rastreabilidade do site, né? É que até é uma coisa que às vezes a gente pensa, o site sempre tem que ser cada vez maior, mas não necessariamente, né? Ainda mais eu vejo hoje, né, que a gente tem inteligência artificial para tudo quanto é lado. Quanto mais, vamos dizer, objetivo a gente consegue ser para mostrar que a gente é uma autoridade naquele assunto, é melhor do que ter um montão de páginas, que nem você falou, com um monte de sujeira, que eu acho que acaba criando mais ruído do que ajudando a mostrar que não, a gente realmente manja do assunto, né? Sim, era um site regional ainda e tinha muita editoria, muita editoria que não fazia sentido. Então, isso realmente ajuda a melhorar a rastreabilidade, consequentemente vai aumentando impressão, cliques e direcionando para onde eles realmente têm força, né? Sim. E hoje em dia, quais são os erros que você ainda continua vendo que o pessoal continua cometendo? O que eu mais vejo é justamente não olhar para a rastreabilidade. O pessoal pensa em indexação a todo custo, então fica vendo a cobertura de indexação do sitemap, essas coisas, querendo resolver todos os problemas ali dentro, e não olha se realmente o que deveria estar sendo rastreado está sendo rastreado. Mas só pensa em indexação, né? E rastreabilidade é o primeiro ponto. Não tem como. E um outro ponto é a parte de renderização, que é um ponto que as pessoas ignoram completamente. Às vezes um site tem um problema para mostrar um conteúdo para o Google por conta de algum problema no código que ele não está lendo. Por exemplo, site baseado em JavaScript e a pessoa não está de olho nisso. E não sabe por que não está posicionando, porque não está olhando para o render, para a renderização daquele conteúdo também. Sim. É uma questão até de, então, avaliar o qualitativo, né? Não é só quantitativo. Então, as páginas certas têm que estar sendo lidas. E essa questão do JavaScript é uma briga eterna, né? Nossa, que desde sempre a gente fala, o Google não é um bom leitor de JavaScript. Já melhorou bastante, mas ainda não, a gente não pode confiar 100% que qualquer código que a gente tropeçar ali de JavaScript vai funcionar, né? Uhum. Então, galera, prestem atenção aí. Se vocês gostam de usar JavaScript, lembre-se que um robô vai ter que ler depois. Não usa qualquer coisa. Verifica, testa, se está renderizando certo, experiência do usuário, né? Acho que é ponto importante da gente trazer, que sem esquecer do usuário, acabou, né? Que até é um ponto, né? Mesmo sendo SEO técnico, o SEO técnico também foca principalmente no usuário, né? Totalmente. Um outro problema que eu vejo bastante é a diferenciação entre o desktop e o mobile. Então, às vezes tem um conteúdo legal, bem otimizado, que aparece no desktop e no mobile eles ocultam ou tiram isso da estrutura do layout na versão responsiva dele. Isso também acaba prejudicando o resultado, então é outro ponto, né? Sim. E até né, nessa questão, né? Você já foi dando algumas dicas ali, checar desktop, mobile, indexação, cobertura, enfim. Quando você fazer um checklist ali, vamos dizer, inicial, chegou um projeto novo na sua mão, o que você costuma olhar logo na largada, tecnicamente falando, para falar, pô, tá bom ou tá ruim esse site? Normalmente, eu primeiro faço uma inspeção no código manual mesmo, sem usar outras ferramentas para identificar qual que é a plataforma. Porque eu já sei quais são os problemas padrões de cada plataforma. Então, eu já sei onde ir primeiro, né? O que eu vou priorizar em cada uma por conta disso. Então, querendo ou não, para a gente fazer um bom SEO técnico, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo. Então, eu comecei lá atrás com PHP no Joomla. Daí, eu fui para ASP, Windows, SQL, e antes era mais SQL. Daí, depois eu fui para outras plataformas, e cada hora aparece uma plataforma nova.
Então, hoje eu estou lidando com um projeto, por exemplo, em Waker. Acho que é Waker. Eu vi um stand deles lá no... Eu nunca tinha trabalhado com essa plataforma. Eu já estou estudando ela. A gente não para de estudar porque a tecnologia muda. Cada plataforma tem uma diferenciação, uma forma de otimizar. E seus problemas também, né? Problemas e desafios ali dentro. Então, a gente tem que estar de olho nessas plataformas e aprender a particularidade de cada uma, né? Sim, é aquilo, né? Se a gente vai aprendendo cada vez mais plataformas, dá para trazer mais clientes para dentro também, né? Sim. Porque às vezes chega um cliente que, né, você falou, Wake. Nunca mexi com essa plataforma, mas traz aqui que a gente descobre e vira especialista nesse assunto e vai tendo cada vez mais opções. Porque o duro é quando a pessoa, só faço o SEO se for WordPress. Uhum. Aí fica muito... Não que fica muito limitado, porque tem bastante site em WordPress. Mas, por exemplo, não vai pegar um grande e-commerce, porque os grandes e-commerces não são em WordPress. Até dá pra fazer um e-commercezinho ali com o e-commerce, mas não é o ideal, né? Não é o recomendado, né? Uhum. Eu, inclusive, o meu primeiro trabalho que foi nesse site Joomla, que era um site de Natal, né? De decoração de Natal. Eu não sabia Joomla quando eu fiz a entrevista. Eu falei, eu não sei, mas eu aprendo. Eu sei programar, então não vai ser dificuldade para mim. Então, foi isso que me fez ganhar aquele trabalho naquela época. Então, às vezes, eu acho que as pessoas criam uma resistência a aprender coisas novas. Ou se limitam a, por exemplo, os clubistas de Windows. As pessoas que gostam de Windows falam, não, eu só vou usar servidor Windows a qualquer custo. E não abrem a cabeça para entender um pouco o Linux, porque o Linux é melhor para certas linguagens e não trabalha isso, né? Porque só gosta do Windows. Sim. Acho que assim, essa resposta que você deu aí ganhou a vaga. Se a pessoa dá hoje, ela também ganha. Porque cada vez mais as pessoas elas estão ficando super especialistas num assunto só que, por exemplo, no mundo de agência, cada cliente chega com um ambiente diferente, uma plataforma diferente. Se a gente se limitar a só aquilo que a gente conhece, ou a gente vai ter que ter 200 especialistas, um para cada ambiente e plataforma, o que, infelizmente, não é o caminho mais rentável, ou então a gente vai encontrando esses profissionais aí que são webmasters, fazem de tudo um pouco e resolvem os problemas, aprendem coisas novas, aí a gente consegue ter um time que é mais plural, né? Sim, com certeza. E falando, né, a gente tô puxando bastante esse lado seu mais técnico, que achei alguém que é da área da programação igual eu. O que você acha também de uma galera que vê SEO como sendo uma questão simplesmente de corrigir bugs? Eles rodam lá, sei lá, aquele relatório da SEMrush, surgiu 400 erros. Eles acreditam que SEO é corrigir esses bugs. Uhum. O que você acha dessa galera aí? Tá tão defasado? Tá faltando uma parte? Tá, com certeza. É que as pessoas não pensam no SEO de forma holística, em todos os pilares que a gente pode trabalhar, né? Então, tem aquele que acha que SEO é só conteúdo, é só produzir texto e otimizar meta tag. Ou tem aqueles que acham que é só corrigir a parte técnica, velocidade, Core Vitals. Eu já atendi projetos que ele queria a todo custo um Core Vital de 100%, por exemplo. E ele achou que SEO era só isso, que eu ia fazer só isso. Assim como eu já tive clientes que só queriam conteúdo. E se eu quisesse arrumar alguma coisa no servidor, ele não me deixava, porque ele falava que não era o meu trabalho. Então, a limitação, eu acho que é um problema nosso mesmo do mercado na hora de educar mesmo. Eu acho que tem poucos profissionais falando o que é SEO realmente, todas as áreas que realmente abrange. Hoje tem mais, mas antigamente a educação do mercado ficou precária, né? Então, pessoas mais comuns, não as que já trabalham com marketing, acabam não entendendo essas nuances. Sim. Essa diferenciação, né, dentro da nossa área de atuação, que acaba sendo muito abrangente. A gente mexe com de tudo um pouco, né? Que é conteúdo, programação, arquitetura do site, user experience, analytics, a gente, querendo ou não, acaba botando a mão um pouquinho, ou nem botando a mão, né? Mas pede pra alguém botar a mão. Eu brinco que o profissional de SEO é tipo técnico de futebol. Ele não entra em campo, propriamente dito, mas ele pega e fala, vai pra esquerda, pra direita, chuta pro gol. Ele manda em todo mundo, mas ele não obrigatoriamente coloca a mão na massa em tudo. E a gente tem que saber de tudo um pouco ali, pro nosso resultado, pro nosso trabalho dar resultado. Que eu sempre falo, o que adianta eu trazer um tempo de carregamento bom, mas se eu não trouxer o cliente para dentro do site, se ele não comprar, não vai pagar os boletos. Não vai. Maravilha. E a gente tem que pensar nessa visão de negócios também, né? Que nem o site que eu falei que a gente mexeu bastante na arquitetura. A gente estava vendo como eles poderiam se posicionar no mercado deles melhor. Que era mais focalizado ali na região sul do país.
Então, por isso que a gente enxugou e melhorou as editorias e a organização do site. Mas a gente fez isso já pensando em negócio e nos objetivos dele. Não foi só simplesmente um ajuste técnico. Então, a gente precisa trazer essas nuances até na mínima tarefa que a gente está executando, né? Sim, até se falando dos detalhes, né? Pegando até a parte técnica. Às vezes a pessoa vai lançar uma plataforma, dependendo do que ela vai vender, para onde que ela vai distribuir, a gente de SEO técnico consegue falar, pô, essa plataforma é melhor, esse servidor é melhor. Tem várias coisas que a gente pode direcionar, né? Que fazem diferença no final do dia, né? Faz. E ainda gera economia. Isso é importante. Uma boa escolha nessa parte técnica, nessa parte de infra, acaba gerando economia para o negócio. Maravilha. E pensando agora nesse momento de inteligência artificial que a gente vive, você acha que não só de inteligência artificial, mas muitas ferramentas que analisam, escaneiam, você acha que o SEO técnico ele tá perdendo força? O profissional, não o SEO técnico em si, mas o profissional ele tá ficando meio que substituível? Não, porque se a gente não faz uma boa otimização ali da estrutura semântica até do HTML, do que está sendo estruturado ali dentro do site, a IA também não vai saber rastrear. Então, a gente precisa cuidar com carinho ainda dessa parte técnica, ela não perdeu força. Senão, a gente não vai conseguir entregar nem para o Google na busca do search padrão, nem na IA. Nenhuma IA, inclusive. Então, a escaneabilidade do conteúdo está diretamente ligada à parte técnica. Então, o conteúdo, sim, é fundamental, a forma como você organiza ele, mas se a parte técnica não tá boa, ele não vai conseguir ler também. Então, acho que é importante a gente continuar fazendo um bom trabalho nesse ponto e não deixar de lado e priorizar só conteúdo, por exemplo. Sim. E a galera que usa muito, sei lá, vou jogar a culpa no ChatGPT aqui, usa muito o ChatGPT, de repente, para fazer questão de programar, porque eu já vi gente falando que dá para fazer até um plugin do WordPress com o ChatGPT. Mas querendo ou não é, acho que sim, o mais eficiente, né? Acaba perdendo um pouquinho de performance, né? Quando se pede para o ChatGPT programar pra gente. Ele pode agilizar o processo ou direcionar um caminho, mas eu acho que é importante a pessoa entender aquele código para fazer ele rodar realmente. Então, não adianta você pedir para ele montar o código para você colocar ali, você não vai ter certeza se está funcionando ou não, se está fazendo o que deveria ser feito, se você não entender como funciona aquilo. A base daquilo, né? Esses dias mesmo, eu perguntei pro ChatGPT se eu teria como integrar ali, de alguma forma, criar um plugin pro Vertex.io para integrar com a API do indexing do Google. Da indexação instantânea para poder atualizar algumas coisas mais rápido. Então, ele estruturou já o aplicativo para mim. Mas eu entendo o código, então ele ali percebi algumas falhas. Se alguém não entende a base do código, pode pensar que aquilo já está pronto para uso e acabar se ferrar no caminho, né? Aí aquilo vai gastar mais, vai ser ineficiente o código. Pô, legal. É bom ter essa visão de alguém mais técnico para... É aquilo, dá para usar, mas também não é para usar de olhos vendados, né? Não, tudo que vem daí a gente tem que validar, não tem jeito. Mesmo a parte técnica. Tem algumas coisas que estão mais bem direcionadas, né? Por exemplo, eu uso muito a parte de esquema da Niara, da ferramenta de SEO voltada para a gente mesmo, né? Então, ele já foi treinado para isso. E os esquemas lá são muito bons. Eu nunca peguei erro na parte de esquema e já tive ajuda para condensar alguns, para limpar, deixar um código único mais concentrado, em vez de vários códigos para montar o esquema daquele site. Então, ele me ajuda pra caramba. Eu sei que ali eu já consigo um direcionamento melhor, porque tem até prompts específicos para isso ali, né? Mas só no ChatGPT, por exemplo, já pega muito problema. Olha, galera, então fica a dica aí, ó. Você quer usar dados estruturados, usa a Niara aí. Inclusive, ó, todo vídeo aqui do canal deixa o cupom de desconto da Niara, que é Imamura90. Além de você poder testar por 7 dias grátis, quando você for contratar, no primeiro mês você vai ter 90% de desconto. Então, desce aí, tem um link aqui no vídeo, vai lá e testa a Niara aí, que com certeza, ó, a Amanda já falou. Dá para você pegar, ó, parte de programação, dados estruturados, aí vai vir bem mastigadinho. E falando das plataformas, você falou do Joomla, né? Mas hoje, por exemplo, que plataformas você vê que ajudam um profissional de SEO a ter uma performance melhor? Porque a gente fala muito de WordPress, mas só WordPress? Tem outras? O que você acha do WordPress também? Eu acho que
de forma geral, toda plataforma que é open source e que a gente tem acesso ao código, a gente tem possibilidades maiores. Então, o Magento também é um que, por exemplo, a gente pode pôr mais a mão na massa, testar mais coisas e ali corrigir na fonte o problema. Então, isso é legal para a gente se desenvolver até nessa parte de código, né? E aprender mais. Acho que quando a plataforma open source ajuda nisso. Ou quando ela dá acesso a toda a parte de código e de estrutura do site. Independente de ser uma plataforma nuvem shop ou algo desse tipo. Mas se tiver alguma plataforma que dê acesso a isso, já ajuda. Legal. É aquilo, né? Um profissional, acho que domina programação, acaba sendo mais polivalente, né? Às vezes, não precisa nem botar a mão no código. Mas quando ele vai sentar com o programador e pedir a correção, é outro assunto, né? É outro nível de papo. Não é aquela coisa do tipo, alguém muito principiante pedindo uma coisa super complexa pro programador resolver. É um papo mais de igual para igual, né? Vale mais nesse profissional, na minha visão. Sim, sim. Eu acho que todo mundo deveria saber o princípio de programação. Não precisa ser nada avançado, mas se saber um pouquinho de tudo, você consegue validar melhor e direcionar melhor os profissionais que vão executar. Se não é você que vai executar, alguém que vai direcionar, que você vai direcionar ali melhor dentro da sua documentação, né? Sim. Se você fosse recomendar uma plataforma para quem só sabe a parte teórica do SEO, não sabe programar, que plataforma você recomendaria para a pessoa começar a testar, brincar ali, enfim? Aí, com certeza, o WordPress. Com certeza, eu acho que é uma plataforma excelente e ela é muito intuitiva. Mesmo que você não mexa ali na parte de temas, plugins, no FTP, ela em si é muito intuitiva de mexer. Os plugins que tem no mercado são bem legais e já dão algum checklist, algumas coisas para a pessoa começar a aprender dentro do Yoast, do Rank Math, né? Então, o Rank Math mesmo é o meu preferido. E ele tem bastante função ali que dá para aprender a programar direito ali. O HT-Access, você tem acesso, algumas coisinhas você consegue mexer bem ali. Então, eu acho excelente para começar a aprender, né? Sim, eu sempre falo pros meus alunos, sobe um site seu, com seu nome lá, compra o seu nome como domínio lá, sobe um WordPress e vai testando. Escolhe uma palavra qualquer ali, que não precisa ser hiper concorrida. Só uma palavra para você brincar de SEO ali com o seu site. E vai testando até onde você consegue, seus limites ali do conhecimento, que é onde você vai descobrir as dores de cabeça que o programador eventualmente vai passar quando você pedir um ajuste, você entender o grau de complexidade de certas coisas que você pede, porque, por exemplo, já teve cliente falando, não, eu quero ficar com a nota do PageSpeed 100. Só que, pô, não é tão simples assim ficar com a nota 100 ali. Na verdade, é até raro, né? Não é a maioria dos sites não chega nos 100 pontos, né? Só que quando o cliente é leigo, ele acha que é só, instala um plugin que vai ficar com a nota 100. E longe disso, né? Nossa, totalmente. É que nem o caso que eu comentei. Toda reunião esse cliente eu vinha trazendo os dados, os resultados, inclusive resultado de negócio, mas ele perguntava, e o PageSpeed? Meu Deus do céu, tá vendo aqui que tá tudo bem? Você tá melhor do que o mercado. Mesmo comparando com os concorrentes, a velocidade dele era muito maior. Só que ele tava obcecado pelo 100. Tem gente que fica obcecado pelo 100 no PageSpeed ou até no farol todo verdinho do Yoast. Então, as pessoas não entendem essas nuances. Aquilo é mecânico. Ele não tá analisando o mercado, ele não tá analisando o objetivo de negócio daquele conteúdo. É mais engessado. Tanto o plugin de SEO ali, quanto a própria ferramenta de análise de performance. Ele só tá te mostrando um dado cru ali. Você tem que tirar alguma coisa dali, né? Interpretar esses dados e ver o que realmente vale a pena fazer. Sim. Esse ponto que você trouxe é excelente. Que às vezes a pessoa espera que só vai estar bom quando chegar no 100. Mas na verdade se todos os seus concorrentes estão com a nota 50 e você está com a nota 90, tá excelente. Você está muito à frente da concorrência e pensando nas suas palavras-chave, no seu nicho, você é o melhor. Só que a pessoa acha que só vai ser o melhor quando chegar no 100%, que dificilmente vai acontecer. Sempre vai ter alguma coisinha, um código de terceira que atrapalha a gente e vai deixar um pouquinho mais lento, né? Ainda mais se for um código de terceiro que precisa para o negócio muitas vezes. Então, não tem o que fazer. Não dá para tirar ele vai ficar ali, então tem que lidar com isso, né? Sei lá, um Google Analytics da vida, alguma coisa assim que vai dar uma puxadinha para baixo ali, é normal. E pensando em todos vamos dizer, essas questões técnicas que você já deve ter enfrentado aí na carreira, qual que você lembra assim que foi a mais cabeluda de resolver? Com certeza foi invasão. Invasão? Sim. Eu já lidei com invasão de sites. E essa
última, mais recente, que eu já lidei com várias, né? Por programar e também entregar sites para clientes. Mas essa última, um vírus criou mais de 90 mil páginas dentro do servidor do cliente que redirecionava para jogo de tigrinho. Aí o redirecionamento nem era um redirect 301, né? Era redirecionamento feito por JavaScript. Era algo que eu não pegaria facilmente. E ninguém pegou de começo. E daí foi multiplicando que nem um vírus. Literalmente, né? Então, multiplicou muito e muito rápido. Então, teve uma ação do lado do cliente para poder mudar as diretrizes de segurança do servidor, para fechar essa porta que essa pessoa acessou, e do lado da agência para poder limpar esses resultados que estavam indo para o Google, que estava indexando todos. Porque o site tinha uma excelente rastreabilidade, mas isso foi prejudicial para isso, né? Então, a gente teve que limpar todos aqueles resultados de vírus dali. Não chegou uma ação manual do Google ou uma ação de segurança, mas quase. Porque até o título e descrição de páginas normais estavam mostrando como cuidado, o vírus, sabe? Essas coisas. Então, foi bem complicado. Sim. Foi uma semana hard para poder limpar tudo aquilo e demorou mais de um mês para limpar completamente mesmo da SERP. É preocupante, né? Imagina seu site tá ali aparecendo no Google que tem potencialmente um vírus ali, derruba todo um trabalho de anos e anos que está sendo feito, né? Uhum. E para resolver, precisa de um backup? Não precisou do backup. A forma como eles estavam construindo as páginas foi fácil de apagar. O mais difícil foi tirar o cache dessas páginas do Google, né? Então, nesse caso, não precisou de um backup específico. Dando sorte, né? Porque tem vezes que só subindo um backup para resolver rápido, né? Aí eu falo, pessoal, backup é primordial, não pode deixar o site sem backup. E muitas vezes, o que acontece nessas invasões, né? Tem sites que tem sequestro de dados, né? Então, é complexo. Lidar com invasão de sites, às vezes, impacta a área de SEO também. Então, é bom a gente estar sempre de olho. Ou seja, o profissional de SEO tem que se preocupar até com a segurança do site. Sim, exatamente. Principalmente de sites open source, que as pessoas esquecem de fazer validação. A maioria das plataformas já tem uma área de segurança própria. Mas já aconteceu, não sei se você lembra quando foi a Riachuelo, foi a Renner, que teve uma invasão muito grande, uns anos atrás. E era uma plataforma grande que eles estavam. Todo mundo está sujeito a isso, né? Mas pelo menos as plataformas normalmente tem uma área de segurança específica ali dentro do TI. Mas a maioria dos sites que estão em WordPress, a pessoa esquece. Ninguém tem dono no WordPress. E a maioria dos profissionais de TI nem olham para sites WordPress. Não mexem neles. Aí acaba deixando as portas abertas ali dentro. Tem um checklist completíssimo na internet feito pela comunidade que ensina cada passo que a gente pode fazer para bloquear ali acessos a invasões. Isso é bom, isso é legal. Então, ó, galera, procura esse checklist aí, pessoal de infra aí, tecnologia, bota para rodar. Mas assim, no geral, além desse checklist, que vamos dizer, é uma camada ali da galera de infra, fechar portas, etc. O que a gente pode fazer no dia a dia? Por exemplo, vamos pegar o WordPress, que é uma plataforma que acho que a maioria das pessoas, em algum momento que faz SEO, vai ter contato. O que elas têm que fazer para minimizar as chances de pegar um vírus, ser hackeado? O que são boas práticas? Uma das coisas mais básicas é o nome de usuário e senha, né? Que as pessoas, às vezes, colocam uma senha muito fácil. E eles vão tentar. Eles vão tentar a todo custo ali entrar dentro da admin para poder fazer alguma coisa, achar uma brecha, roubar dados. Às vezes o seu site nem tem dado tão interessante assim para ele, mas a partir do seu site ele pode chegar em outros. O hacker, ele vai com essa mentalidade. Eu vou entrando de porta em servidor, até achar algo interessante para mim, que eu vou ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, tem que tomar cuidado. Não pode admin, senha, nome do usuário, @123. Tem que tomar cuidado com isso. A URL de login tem que ser diferente. Porque WP admin, todo mundo conhece. Ou wplogin.php, que é o arquivo que gera a tela de login. Então, você tem que personalizar essa URL de login para evitar também uma sobrecarga ali. Que eu já atendi projetos que a gente fechou todas as portas, deixou tudo direitinho. A única coisa que não estava atualizado, que o cliente não permitiu, era o URL de login. E o que aconteceu? Teve uma tentativa de invasão, mas eles não conseguiram, obviamente, mas eles mandaram muitas requisições para o servidor e fez o site cair. Então, em vez de fazer um ataque direto ou injeção de código ou algo parecido, ele só mandou requisição, tentativa de login multiplicado por milhões
e derrubou o site. Só porque a URL de login ainda era padrão. Então, uma coisa assim já ajuda. Olha aí, uma coisa relativamente simples, né, de fazer, mas que deu uma dor de cabeça. Você que é o famoso DDoS, que o pessoal vai, manda um monte de requisições e derruba o site. E também tem, eu acho que os básicos, né? Também manter os plugins atualizados, o WordPress Sim. atualizado, né? O tema atualizado também, tem gente que não atualiza o tema. Então, essas coisas também ajudam bastante. E um bom plugin de firewall ajuda também. O WordFence é um que você não precisa se preocupar em configurar muitos detalhes. E ele já bloqueia tentativas de acesso repetitivos. Então, mais de 3 acessos já derruba. IPs suspeitos. Então, se ele vê que os IPs que costumam logar no site são do Brasil, estão vindo uns muito da Áustria, ele vai bloquear também. Então, tem algumas coisinhas que um plugin já ajuda. E vira ali o seu guardião do site, né? Nessa parte de segurança. E em questão de usar uma CDN, ajuda também? Ajuda muito. Eu uso bastante em projetos menores o Cloudflare na versão gratuita mesmo. E já resolve pra caramba. Porque quando você tá no modo sob ataque, por exemplo, você tem como ativar, ó, tô sofrendo um ataque agora. Ele coloca uma tela de proteção com segundos, faz teste para ver se não é um robô que tá fazendo um ataque direto. Então, é uma ferramenta que salva bastante. E também tem um firewall nessa camada que é importante. Olha aí, galera. Então, ó, já pega aí. Vocês já estão tendo uma aula aqui, né? Estão fazendo o seu próprio checklist aí, mas, ó, tem uma CDN, tipo Cloudflare, já na versão gratuita já ajuda. Então, já bota para rodar aí caso vocês ainda não tenham uma CDN rodando, que além de proteger, também vai ajudar um pouquinho na performance e, de certo modo aí, principalmente se o seu site tiver acesso de pessoas de longe, etc., com certeza vai ajudar. E, Amanda, um ponto que eu, como agência, muitas das vezes eu sofro, porque nem sempre eu consigo trazer para dentro do projeto de SEO, vamos dizer, a manutenção do site, né? Fazer as implementações técnicas, etc. Você já teve casos assim que a maior barreira para o resultado do SEO era o time de TI do cliente não implementar? Sim, bastante. E às vezes não tem jeito. Você tenta criar um relacionamento com a área de TI, mas não adianta. Você tenta falar com o gestor daquela área, mas não adianta. Às vezes a gente vai precisar dar um bypass para falar com o dono da empresa para falar, ó, isso aqui não está funcionando. Você vai cobrar o resultado para mim depois, isso aqui não está sendo implementado, precisa ser priorizado. Não ficar para depois e nunca ser feito, né? Então, no final do backlog, né? Daqui 6 meses a gente faz. E aí, às vezes é uma coisa simples, né? Tipo, só muda esse título SH1 pra mim aqui, só que vai ser daqui 6 meses porque tem outras prioridades. Sim. Às vezes não tem jeito, a gente vai ter que subir o nível e ir pro maior gestor dentro daquela empresa para poder conseguir fazer as coisas. Isso é péssimo para relacionamento no fim. Que depois o pessoal de TI vai ficar mais puta ainda. Mas às vezes não tem jeito, senão vai ser cobrado um resultado. Tem que ter um acordo. Nem se for um 70-30, coloca 30% aí no backlog priorizado para SEO. Coloca alguma coisa por semana. Sim. Isso aí eu já fiz algumas vezes. Que assim, não cabe nada. Eu falei, cara, precisa caber pelo menos umas 3, 4 horinhas. Você reserva de alguém do time aí pra gente ir dando vazão. Porque olha o tanto de coisas que estão paradas. E isso aqui reflete em menos dinheiro entrando na empresa. Que aí eu acho que é o ponto que a gente ganha a diretoria. Fala, ó, beleza. Vocês querem deixar pro final da fila para daqui 6 meses, só que vão ser 6 meses vendendo menos. Você quer menos acessos, menos tudo? Aí vocês que decidem, porque vocês me trouxeram para trazer mais pessoas para o site, para vender mais. Não está sendo executado, não vai acontecer o resultado. Aí é onde que vira um caos dentro da empresa, a ordem vem de cima para baixo e normalmente acontece. Sim, sim. Mas é importante, inclusive, ter dados. Nem se for um dado real, que às vezes estatisticamente é difícil pegar para aquele projeto específico, mas tem muita pesquisa de mercado. Então, tem pesquisa de mercado sobre taxa de conversão de acordo com velocidade. Tem coisas que a gente pode levar de insumos com dados que a gente vai conquistar mais tanto o profissional de TI quanto o próprio gestor da empresa, né? Hoje, toda tomada de decisão tem que ser com base em dados, né? Que é aquilo, não é o achismo do time de SEO versus o time de tecnologia. Cada um vai ter seus argumentos ali, seus dados, e que vença o melhor dado, né? Sim. E, Amanda, nessa sua trajetória aí, você também, no meio do caminho, empreendeu, né? Abriu sua
sua agência, a gente tava até conversando aqui que no meio do caminho teve que trocar de nome e tudo mais. Como é que foi essa jornada até empreender? O que te levou a abrir a agência? Em determinado momento na pandemia, eu trabalhava dentro da uma empresa de seguradora, a ThinkSeg Bidu. Eu estava ali como coordenadora de SEO. E eu tinha alguns freelas por fora. Mas esses freelas foram ficando cada vez maiores. Eu já tinha uma base de clientes boa, fixa, que superava meu salário dentro dessa empresa. Então, eu tomei a decisão, tipo, eu tô ficando exausta já, né? Que você não tem tempo pra fazer tudo. Ou eu vou pro caminho, ou eu vou pro outro. Não dava. E daí, eu resolvi empreender, porque eu já tinha um bom valor mensal que cobria um salário. Ah, bom, então, vamos dizer, deu pra planejar. Não foi no desespero, né? Que tem algumas pessoas que vão pro empreendedorismo no desespero. Ficou sem nenhum trabalho e começa a empreender ali. E como que você organizou time e tudo mais? Que no começo o freela era só você, né? Sim. E como é que foi montar time e tudo mais? Foi desafiador. Porque, por mais que eu já tivesse feito gestão de equipe antes, é muito diferente quando você está na posição de empreendedor. De contratar, você vai contratar e tudo mais, fazer o processo de contratação. O começo, normalmente, a gente não tem alguém para apoiar a gente nessa parte. Entender se aquela pessoa tem as soft skills adequadas nas suas técnicas. Então, é um desafio mesmo. No começo, eu era uma urgência e contratava outros freelas para produzir o conteúdo ou para fazer uma tarefa específica. Sabe aqueles corner jobs grandes? Passar para alguém que é mais júnior para me auxiliar naquela tarefa. Mas eu preferi, naquela época, pegar alguém que era mais júnior, mais de uma pessoa, treinar essa pessoa aos poucos nas tarefas a serem executadas, para ela ir num caminho, no meu pensamento, na minha metodologia de trabalho, para desenvolver ela dentro dessa metodologia de trabalho, né? Sim. No começo, eu acho que isso é bem bom, que tem algumas vantagens, né? Principalmente, né? No começo, quando a gente abre a empresa, normalmente a gente não tem o caixa do mundo inteiro para contratar aquele profissional sênior que a gente gostaria. E também tem essa questão de trazer, às vezes, o profissional com vícios de outras agências, né? A gente tem o nosso jeito de trabalhar, a gente quer que seja assim, que os nossos clientes continuem sendo atendidos do nosso jeito. Só que se você traz alguém sênior com muita bagagem, muitas das vezes ele vai vir com os vícios dele e vai fazer do jeito dele. E aí, às vezes, não bate, o resultado não é igual ao que você gostaria que fosse gerado, a forma de tocar o trabalho. Então, acho que super apoio, principalmente no começo, trazer isso. E depois aqui, né, com a cultura, já uma equipe rodando uma cultura ali de processo e tudo mais, aí a coisa flui naturalmente. Se chegar um sênior, ele simplesmente vai entender como funciona e toca a partir dali. Ou até mesmo o júnior já vai ter virado o sênior e ele vai tocando os outros júniors e plenos que vão chegando para todo mundo estar na mesma pegada. E com relação à parte de vendas, como é que foi para você? Eu acho que foi mais desafiador ainda do que questão de gestão de equipe, ou desenvolvimento da equipe. Porque eu já tenho essa veia meio professora, meio professorinha. Então, eu consegui ensinar bastante coisa. Mas a parte de vendas eu tive muita dificuldade, porque eu sou muito técnica. Então, eu fui pegando algumas nuances aos poucos. Então, eu não vou falar de tanta minúcia técnica que o cara não vai nem se interessar no momento da proposta. Eu vou focar naquilo que está sendo a dor de cabeça dele na primeira conversa. Tipo, é isso que ele estava falando, que é o primeiro problema que ele está identificando. Eu já trago uma possível solução para aquilo, para a dor dele. Porque ele está vendo de mais gritante. E trago mais algum insight que pode estar impactando no negócio ou em vendas. Mas sem deixar aquelas propostas enormes, já fazer auditoria completa e entregar de graça para o cliente. Que eu no começo eu fazia muito isso. Tem isso para resolver e tal. Eu não detalhava a solução, mas eu já entreguei de mão beijada uma estratégia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nuances. A gente tem que mostrar o nosso valor, mostrar o que a gente sabe, mas não entregar tanto numa proposta comercial, né? Isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Sim, e acho que o grande ponto que você trouxe é que dá para aprender, né? Não é só porque a pessoa, de repente, é muito técnica que ela não consegue aprimorar as técnicas de venda. Até porque aquilo, né? Se não vender, a empresa fecha, né? Uhum. Aí, vamos dizer, entre aspas, é obrigado a aprender a vender ou contratar alguém que venda, né? Sim, sim. É um caminho que também dá pra seguir ali. Tem gente que até no começo da empresa prefere contratar alguém de vendas em vez de alguém para apoiar na equipe operacional. Eu já vi esse movimento também. E costuma funcionar bem. Sim, não, isso para alguns casos eu recomendo que o primeiro
colaborador do time tem que ser um vendedor. Porque se eu sou a pessoa técnica e eu tiver que me dividir entre vendas e a parte técnica, meio que eu já podo a minha capacidade de entregar serviço pela metade, porque metade do meu tempo é vendendo, outra metade é entregando o que eu vendi. E vendas também consome tempo, você tem que ficar atendendo as pessoas que estão chegando, cada vez mais rouba o tempo da parte técnica. E no fundo, é o nosso lado técnico que é o ouro que está sendo vendido. Então, Exatamente. é melhor pegar alguém que só vende e vende bastante, me traz o dinheiro para dentro de casa, eu entrego até onde eu conseguir, e aí depois eu contrato o júnior e vou ampliando a equipe técnica. Eu sou a favor dessa linha, funciona. Sim, eu não comecei assim e me arrependo. Que eu poderia ter tido um faturamento bem melhor no começo. Faria muita diferença, porque a gente se desdobra muito quando está empreendendo. É administrativo, financeiro, daí você vai no contábil também. A maioria das contabilidades no Brasil são horrorosas, fazem merda, não tem o que falar, né? Mas é isso mesmo. E você tem que cuidar do operacional, tático, não tem como você se dividir tanto, assim. Isso é exaustivo. Sim. Tem que saber qual que vai ser a cadeira que você realmente vai assumir ali e as outras ir delegando, né? Conforme, óbvio, não dá para ser no dia 1, mas assim que possível, vai contratando e vai delegando ali. Foi o que eu fiz lá no começo. Quando eu abri a minha agência, era eu e um antigo sócio meu. Ele cuidava da parte de programação, eu cuidava da parte de SEO. Só que, além da programação, ele cuidava da venda e o administrativo. E aí a gente dividia dessa forma, até que quando ele saiu do negócio, que eu comprei a parte dele, aí eu fui para vendas. Mas por muito tempo, ali, sei lá, uns 3, 4 anos, eu fiquei cuidando só da parte técnica. Eu não fui para vendas, eu fui porque precisou. E aí depois eu gostei. Aí eu tô lá até hoje, nessa cadeira aí que também vende. Hoje eu faço bem menos a parte técnica. Acabo não... Eu tenho um time que já foi treinado, tá redondinho. Eles botam a mão na parte técnica e eu fico mais na parte de vendas, trazer o cliente. Ainda é uma venda técnica, que eu acho que é importante a gente ressaltar que SEO sempre vai ser uma venda técnica. Sim. Só que não preciso hoje botar a mão na massa. Às vezes eu sinto falta, mas eu gosto de vender também. Faz falta realmente. Isso é uma dica até com o que você trouxe, né? É muito bom se você já começar com algum sócio para dividir o peso. Porque eu trabalhei com a minha empresa o tempo todo, até a fusão com a Score Media, sem sócio. Sem sócio nenhum. Isso consome a gente, consome na alma, na saúde física, é complicado. Então, é legal você ter um sócio também na hora de empreender. Sim, com certeza. Lá no meu clube de mentoria, lá do SEO Club, a gente conversa muito sobre isso, que tem pessoas que estão nessa fase de abrir a agência, eles estão ainda na urgência também, alguns ali, eles estão evoluindo para ser uma agência com time e tudo mais. Já tem algumas pessoas que têm times de 15, 20 pessoas. A gente vai conversando sobre isso e a gente percebe o quanto que pode ser desgastante no começo. Se você não tiver alguém que te oriente, te dá umas dicas, por exemplo, essa dica, contrata o vendedor primeiro. Às vezes a pessoa vai achar que vendedor é a última coisa que ela tem que contratar. Que às vezes ela tem que contratar um programador, um redator, não sei o quê. E a gente vai trocando essa ideia ali entre os mentorados e o pessoal acaba tendo uma outra visão. Então, fica o convite aí, galera. Quem quiser conhecer o SEO Club também, todos os vídeos aqui do canal tem um linkzinho para você conhecer um pouquinho mais e poder fazer parte desse grupo aí também. E olhando esse momento atual que o SEO vive, Amanda, que tem muita inteligência artificial, tudo agora é IA. Como que você vê aí esse novo momento do SEO? Ele finalmente vai morrer? Ele nunca vai morrer, só vai se transformar. Eu lembro de uma palestra que eu dei no WordCamp. O WordCamp São Paulo era um dos maiores da América Latina, né? Que é um evento da comunidade WordPress para o mercado. Eu falei sobre Google Lens, tipo, pesquisa por imagem, pesquisa por áudio, por voz, usando assistentes de voz, busca conversacional em 2020. E falaram que eu estava muito adiantada. Mas olha onde a gente está 5 anos depois, né? E acaba que a inteligência artificial também usa esses artifícios do conversacional, né? Então, a forma como a gente pesquisa na IA é completamente diferente da busca comum. A gente está conversando com o bot ali para encontrar o que a gente quer. Então, a gente tem que mudar a chavinha no conteúdo. O jogo de conteúdo mudou. A gente tem que pensar como o usuário pesquisa, se aprofundar mais, mas ao mesmo tempo ser mais sucinto, mais direto para uma solução específica, cauda longa, né? E o que eu percebi em alguns clientes,
aquelas buscas informacionais muito topo de funil, a maioria está sendo coberta por IA. Então, às vezes, um caminho é você ir num caminho mais de fundo de funil, meio de funil, quando a pessoa já está mais pronta para consumir. Que daí a gente consegue uma taxa de conversão melhor ali. Sim. E você falou da parte de conteúdo e da parte técnica. Você acha que alguma coisa mudou para esse momento atual? Na parte técnica eu não vejo mudança. Eu acho que a gente está ainda com os mesmos problemas para serem resolvidos, de ter uma boa rastreabilidade, uma boa renderização. Acho que isso que é o mais importante, né? Validar bem o código, semântica, tudo isso já era importante antes e continua importante agora, né? Talvez ganhe um peso maior agora, né? Uhum. Legal. Pô, bacana. Amanda, separei aqui umas perguntas bate-bola aqui pra te fazer, para ver o que você traz aí de resposta. Um ping-pong aqui. Uma ferramenta técnica aí que você não vive sem. Que eu não vivo sem? É. O Chrome DevTools, por incrível que pareça. Boa. Ele não me deixa na mão. Esse aí é indispensável, não deixa ninguém na mão. E um erro técnico imperdoável. Imperdoável? Para mim, é impedir de rastrear uma página importante. Que é colocar no index ali uma forma de impedir o bot de alguma forma que não era para ir. Boa, concordo. Se eu fosse responder, acho que eu ia responder a mesma coisa. E o que você gostaria de ter aprendido mais cedo em SEO? O que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, talvez, seja essa conexão com o negócio. Como eu comecei muito técnica, eu ia muito para isso. Uhum. O conteúdo já ia bem, porque já era uma coisa natural minha, né? Até uma curiosidade aleatória, mas no ProUni mesmo eu tirei nota 100 na minha redação. Eu já tinha essa expertise pro conteúdo, eu já trabalhei em biblioteca, sou leitora, tudo isso ajuda na bagagem da gente na parte de conteúdo, né? Mas essa parte de negócio, essa visão de negócios, eu fui aprender muito mais à frente. Se eu tivesse isso desde o começo, eu teria conseguido desenvolver mais os projetos que eu estava tocando. Legal. Eu também tenho esse ponto aí. Já contei essa história aqui algumas vezes que eu descobri da pior forma possível, porque eu só olhei para a parte técnica, aí quando eu fui apresentar o relatório, eu achei que estava abafando, o cliente falou, beleza, até melhorou aqui algumas coisas, mas as vendas não estão acontecendo, por isso a gente vai cancelar o contrato com você. Descobri do pior jeito possível, mas aprendi rápido ali. E quem que te inspira no mundo da SEO? No mundo da SEO, eu estou me inspirando muito hoje nas mulheres que estão no mercado. Então, a Rosana Amaral, a Lisane, a gente tem a Carol Pérez também. A gente tem um mundo de mulheres que estão crescendo muito e se destacando, e isso me deixa muito feliz. Porque quando eu comecei, mal tinha mulher no mercado. Então, eu gosto de ver elas arrebentando aí nas empresas, criando seus próprios negócios, se desenvolvendo. Eu acho isso muito importante. Show. Eu lembro que lá atrás também... não sei se você lembra que tinha uma iniciativa que era o SEO de saia. Sim, sim. É importante ter essas iniciativas, principalmente para... SEO, eu vejo que começou muito como uma área meio de tecnologia, assim. Depois, hoje a gente vê que ela está mais no marketing, no geral, assim. E é muito masculino, né? Uhum. Aí quando a gente vê ali as mulheres se destacando, se reunindo, a gente tem que realmente aplaudir, porque acho que o esforço é dobrado. Sim, com certeza. Eu encontrei o time da Experta também lá no Fórum E-Commerce Brasil. Eles também fazem um trabalho incrível. Então, eu fico realmente muito feliz de ver as mulheres se destacando no mercado. Eu quero mais mulheres se destacando assim. Isso aí. Show, com certeza. E agora vamos falar um pouquinho de mentalidade para o pessoal. Já viu que você manja bastante tecnicamente, mas eu quero também que o pessoal se conecte com a pessoa e com a Amanda. Qual livro você leu e recomenda de olhos fechados e por quê? A Única Coisa é um dos livros que me ajudou muito a ter foco, principalmente. Eu descobri meu TDAH tem uns 3 anos. Eu com certeza já era TDAH, muito. Eu fui lendo muitos livros para eu poder conseguir encontrar esse foco, né? Não me dispersar em tantos interesses. Ter tantos interesses me ajudou a ter uma visão mais abrangente em SEO, mas ao mesmo tempo me fez não focar tanto.
no direcionar mais ainda a minha carreira ou um conhecimento, me aprofundar mais. É legal você ser generalista, mas também é legal você se aprofundar. Então, o livro A Única Coisa me ajudou muito. Eu li outros em cima disso, Hábitos Atômicos, me ajudou bastante. Essa questão de mentalidade, de cuidar de você mesmo, encontrar aqueles hábitos-chave, te ajuda na sua vida também. Às vezes a gente foca em trabalho, trabalho, trabalho. Eu sou muito workaholic, mas isso destruiu minha saúde. Então, nos últimos anos, esses livros que são mais focados em formar bons hábitos, de cuidar da saúde, por incrível que pareça, me ajudou na minha carreira. Me ajudou a melhorar essa percepção sobre mim mesma. Porque a gente vai ficando desanimado, às vezes é falta de vitamina, a gente não tá se cuidando. É verdade. E isso já leva a gente para a segunda pergunta aqui, ó, desse bloco, ó. Hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Com certeza, a leitura. Eu vou dizer que nesses 2 últimos anos, que eu estava correndo por outros lados, eu li muito pouco. Isso me deixou bem triste, mas o hábito de leitura foi o que me trouxe até aqui. Essa curiosidade de aprender coisas novas. E não só de leitura de livro, mas encontrar notícias em portais, acompanhar outros profissionais. Essa gana em aprender, eu acho que é muito importante. Senão a gente sempre vai ficar para trás. Se a gente não conseguir desenvolver essa skill de autodidata, né? Dentro do mercado de SEO, a gente não desenvolve. Acho que a máxima em SEO é que tudo vai mudar. E a gente sempre tem que estar estudando. Seja porque mudou a tecnologia. Eu lembro quando o Google anunciou que sites responsivos iam começar a performar mais. Em 2015, foi ali quando veio o Mobile GDOM. Sim. Ali foi todo mundo correndo para estudar Mobile First, não sei o quê. Aí agora a gente tem visto, agora é a inteligência artificial, é o ChatGPT, são outros algoritmos. Mas isso aí, para nós que já somos dinossauros aí no SEO, é uma coisa que a gente teve que aprender na marra, né? Toda semana tinha uma novidade, uma tecnologia, um algoritmo novo. E é inevitável. A mudança é a única constante. Exatamente. Eu acho que quando a gente tem essa gana por aprender, independente de ser só da nossa área mesmo, a gente tem que abrir o nosso leque para entender outras áreas. Eu me aprofundei muito em usabilidade e branding nos últimos anos. Como já me formei em design, eu já tinha um pouco disso. Mas eu me aprofundei bastante nisso e ajudou em SEO também, mas não é algo tão óbvio. Hoje em dia é, mas lá, 10 anos atrás, não era óbvio você estudar o UX para poder performar em SEO. Você vou falar que deu sorte, que você conseguiu unir tudo dentro de SEO. Legal, bacana. E o que você faz quando não está trabalhando para recarregar as energias? Eu aperto meus gatos, principalmente. Eu vou lá encher o saco deles, brincar com eles, saio com meus amigos, tomo um bom vinho, que eu amo vinho. E eu voltei a jogar recentemente. Eu sempre fui gamer, de mais novinha. Mas recentemente eu comprei um Switch e eu tô jogando muito. Eu tinha esquecido o quão eu sou nintendista. Boa, legal. E por que você faz o que você faz? Porque é apaixonante. Eu acho que justamente por eu já ter essa skill de querer aprender, e o SEO deixa a gente, tira a gente da zona de conforto o tempo todo, isso me deixa feliz. Se eu estivesse numa área que é monótona, que é sempre aquela mesma coisa, eu acho que eu seria muito feliz. Assina embaixo. Quando eu saí, vamos dizer assim, entre aspas, da área de programação, era porque eu achava que era um trabalho um tanto quanto repetitivo. Eu tinha essa visão, pelo menos na época. Aí quando eu vi que em SEO podia juntar conteúdo com programação e acessos ao site, analíticas, eu falei, nossa, aqui é outro universo. Aí eu migrei de área ali, fiz uma transição. E, Amanda, todo episódio aqui, a gente pega e dá um desafio para quem tá em casa. Que é o quê? Depois de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, eles descerem aqui agora, nos comentários, e colocar uma palavra-chave, que é a convidada que diz qual que é essa palavra. Que palavra que representa o nosso episódio para eles escreverem aí agora nos comentários? Tech SEO. Olha aí, gostei. Então, desce aí nos comentários, escreve Tech SEO, que eu e a Amanda a gente vai saber que você prestou atenção, assistiu até aqui, pegou todas as dicas e vai deixar aí a palavra Tech SEO. Show de bola. E, Amanda, pra gente ir aqui para nossa última pergunta do nosso programa, se você pudesse dar uma única dica, uma dica prática pra galera que tá assistindo aqui. Assim que eles terminarem o episódio, eles já começarem a implementar essa sua dica. Que dica que seria essa?
Eu estudaria o princípio de programação. A base de programação. Se você ainda não conhece o básico, começaria a treinar isso, principalmente. Acho que quando a gente pega essa base da programação, a gente aprende qualquer código, desenvolve em qualquer plataforma, corrige qualquer erro. Então, se a gente aprende a base, tem gente que tem um certo bloqueio com isso. Mas é algo importante você entender a base. Entender de lógica de programação, sendo mais específica. A lógica de programação serve para tudo. Sim, ela é universal, né? Show. Então, ó, fica a dica aí. Então, procurem aprender aí os princípios básicos de programação, que eu sou suspeita a falar que eu sou formado em engenharia da computação, já fui programador, então vou concordar 100% com isso aqui. Então, vai lá, aprenda um pouquinho, sobe um site, brinca com o site, não tenha medo de quebrar ele. Se quebrar, você reinstala lá o WordPress, tá tudo certo. E, Amanda, brigadão por você ter vindo aqui gravar o podcast aqui comigo. E se a galera quiser conectar com você, quais são as redes aí para te achar? Em todos os lugares é Noronha Mandi. Então, no LinkedIn é /Noronha Mandi, no Instagram é /Noronha Mandi, na Steam é /Noronha Mandi, até no Nintendo, só que o Nintendo é um pouquinho mais curto e fica Noronha Man. Mas eu deixei o nome igual em todos os lugares para facilitar. Boa. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, galera, então as redes sociais da Amanda. Vão lá, se conectem, dê um oi, mandem umas perguntas bem cabeludas técnicas para ela, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em auxiliar vocês. E se você assistiu até aqui, esse é o momento de você deixar aquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente traz aqui um podcast para você conhecer pessoas fantásticas como a Amanda, e também toda quinta-feira tem aquela aula mais técnica que eu sei que vocês gostam aqui no nosso canal. Beleza? Então a gente se vê no próximo podcast, numa próxima live aqui no canal. Até lá!